estar novamente aqui, atendendo um gentil convite do Jorge. Terceiro, é o penúltimo. Mais uma vez, muito obrigado. Para mim, realmente é um prazer encontrar vocês aqui, que muitos já estudaram até conosco, muitos continuam estudando com ele, e continuem estudando com ele, tudo certo, faça favor. Mas se quiserem, podem ir até a Vega, não há dúvida nenhuma, mas primeiro peço o passaporte aí com o Jorge, por favor, tá bom? É um prazer encontrar vocês. Foi um prazer encontrar, né? Jorge estudou na Regulus, Cid Marcos estudou e dá aula na Regulus, a Elisa, né? E a Sônia. Quer dizer, praticamente aqui, filhos da Regulus. E a medrosa aqui. Eu sei, por isso que eu disse, os que estão aí, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, veja, para mim, é um sentido de orgulho, né? Mas não um orgulho excessivamente egocêntrico, leonino, né? Mas realmente o orgulho bem dosado é muito importante. Porque eu vejo no crescimento do pessoal que passou por lá, né? Realmente que estão aprendendo, estão fazendo alguma coisa em prol da astrologia, eu vejo realmente que é muito importante. Por exemplo, o que a Sônia há pouco falou, em termos de profissionalismo. Eu vejo que realmente isso é muito importante. Veja, nós temos uma luta. Cada estudante, cada astrólogo é um soldado dessa luta. E nós temos realmente que batalhar para o reconhecimento da profissão, que já está sendo reconhecida, e a codificação da profissão também. Numa ocasião, consultamos até um advogado especialista em questão de sindicatos e assim por diante. Ele me disse claramente: Valdir, está certo que você apela para qualidade, mas é muito importante a quantidade também para a formação de uma unidade. Isso realmente é muito importante. Quer dizer, vamos primeiramente termos números, né? E para depois irmos aperfeiçoando, para termos então quantidade, que isso realmente é muito importante. Temos que batalhar nesses dois sentidos. Então, as palavras que a Sônia há pouco disse a vocês, eu vejo que vocês têm realmente que pensar realmente nisso, né? Vocês vejam a abordagem, por exemplo, que a Elisa fez com respeito aos 4 elementos. Isso é algo fundamental no exame de um mapa. Eu insisti tanto nos cursos, insisto ainda, vamos dizer que faça uma prévia avaliação dos quatro elementos, porque essa prévia avaliação dos 4 elementos no horóscopo é importantíssima. Porque se nós definirmos se a pessoa é mais fogo, mais terra, mais ar, mais água, ou se tem carência de algum elemento, isso já nos ajuda a definir o mapa da pessoa. Porque nós podemos ver em qual dessas áreas, desses elementos que a pessoa pode atuar. Isso é fundamental, né? E nós podemos ter um engenheiro que ele é água, nós podemos ter um engenheiro que é fogo também. Da mesma maneira ele vai ser um engenheiro, mas ou de uma maneira fogo, de um modo fogo, ou de uma maneira água. Isso é importante. Nós tivemos anteriormente a palestra do professor Cid Marcos, né? Professor de comunicação, advogado, grande comunicador, professor de comunicação e astrólogo, sem dúvida nenhuma, e com um profundo conhecimento de mitologia. Eu aconselho a todos que estudem também mitologia, porque a mitologia é uma das maneiras, e sempre foi, velada de ser transmitida. Então é muito importante para quem já tem, não digo começar a estudar mitologia sem estudar astrologia, quem quer estudar pode, mas quem já tem uma pequena base, um pequeno embasamento em termos de astrologia, eu vejo como imprescindível nós estudarmos mitologia, porque ela nos dá algo num sentido complementar e num sentido paralelo à astrologia. E depois também é muito importante, quanto maior for o nosso conhecimento eclético, quanto maior for o nosso conhecimento em atividades paralelas à astrologia, isso nos ajuda muito para nós caminharmos na astrologia. Principalmente no sentido de amanhã ou depois atendermos clientes.
E nós podemos ter um cliente que é um administrador de empresa. Então é muito importante uma pequena dosagem, ou uma grande dosagem da nossa parte em termos administrativos. Nós podemos ter clientes das mais variadas profissões. Então, o bom senso, eu vejo que é um dos elementos primordiais para examinar o mapa astrológico. E, como eu disse há pouco, que nós não podemos ir a fundo em todas as atividades humanas, e atualmente essas atividades são enormes, na verdade, nós temos uma listagem tremenda das atividades humanas, mas é importante que nós tenhamos pelo menos um conhecimento eclético de tudo isso, porque eu vejo que isso é importantíssimo. E o próprio estudo da astrologia, quando estudamos a astrologia, nós sempre temos que buscar algo para complementar o estudo da astrologia. Então eu vejo que é muito importante vocês não se fecharem nos estudos da astrologia dentro de 4 paredes e dentro de uma torre de madeira. Se vocês estudam astrologia com o Jorge, dentro de uma sala de aula, não esqueçam que o que ele ensina a vocês, o que eu também ensino na Rev, é transmitido para vocês em termos de teoria, porque é uma prática nossa que quando vocês recebem como teoria. E é muito importante que vocês questionem isso, né? E que vocês vão colocar em prática isso, porque ninguém é dono da verdade. Eu aconselho vocês, a todas as pessoas, se estudam aqui com o Jorge, se estudam comigo, se estudam com a Elisa, com a Sônia, em qualquer outra escola, eu aconselho que vocês estudem em diversas escolas, que sigam várias correntes, para depois vocês, dentro de cada um de vocês, tirar aquilo que para vocês é melhor. Já dizia São Paulo, numa daquelas epístolas, né? Procurar, escolher e ficar com o melhor. E para cada um de nós existe o melhor. Então, realmente, é muito importante que vocês estudem, que vocês sejam ecléticos, realmente, inclusive no campo da astrologia, né? E veja, essas atividades que o Jorge está promovendo, aqui dessas reuniões, etc., e eu sei que quando está tudo pronto, nós chegamos, sentamos, está tudo pronto. Vocês não sabem o que vem por trás da apresentação de um evento que até nós podemos considerar pequeno, né? Mas o trabalho sempre é enorme. Então seria muito importante, para ajudá-los, que todos nós arregaçássemos as mãos, né? Aqueles 2 primeiros convites, mas sim, então, Valdir, isso aqui eu já sei, já vou pronto, vai. Foi isso, 2. Então é muito importante que todos nós vamos arregaçar as mãos, né? No sentido de trazer conferencistas e no sentido de vocês divulgarem também, né? Porque se eu estou falando aqui, é porque vocês estão aí. Vocês imaginam o ridículo se eu estivesse aqui sozinho falando para carteiras, né? Então é muito importante que haja colaboração, porque todos vocês querem aprender alguma coisa, na verdade. Mas não é só vir, às vezes pagar uma taxa, chegar aqui. Tem que haver um preparo anterior. Então eu vejo que isso é muito importante e eu penso que vocês colaborem nesse sentido. Certo? Bom, vamos agora no ventilar de perguntas. Eu só não responderei as perguntas se eu não souber a resposta. Eu não sou dono da verdade, se alguém fizer alguma pergunta se eu não souber, se alguém souber a resposta, me ajude. Vamos lá? Pois não. Eu provisei, de preferência, não obrigatoriamente, que a pessoa que fizesse a pergunta se levantasse. Assim, todos os colegas vão ver quem está perguntando, ou se quiser fazer a pergunta sentada, mas que faça em tom alto para que os estranhos lá consigam ouvir. Tá bom? A minha tonalidade de voz é audível. Muito bem. Eu tenho dúvidas quanto aos graus. Quando a gente vai estar lendo os mapas, cada livro coloca o número de graus possível, né? E realmente isso me deixa muito cabreira, porque eu acho que começam por aí algumas coisas em respeito à astrologia. Qual é o número de grau possível? São 4, 5, 8, quer dizer, cada livro que a gente vê é uma coisa. E eu acho que isso já passa por uma questão séria, que é onde é que vai dar uma quadratura, onde é que vai dar um trígono. Isso para mim fica muito complicado. Na verdade, existem várias tabelas organizadas pelos vários autores. Exatamente. Bom, O que é um número de uma confiável? maneira geral, para os aspectos astrológicos, nós podemos considerar uma tolerância, uma órbita de 6 graus.
para mais ou para menos dos aspectos exatos, né? De uma maneira geral. Agora, para os luminares, quando houver aspecto entre dois luminares, a órbita então pode ser 8 graus. Quando houver um luminar e um outro planeta, aí a órbita tem que ser 7 graus, por exemplo. Seja 8. Exato. Agora, as conjunções, principalmente as conjunções Sol e Lua, nós podemos seguramente chegar a 10 graus de órbita. Pois é, porque quando a gente está vendo nos livros, até conjunções eles colocam uma órbita de 4 graus. E aí eu fico assim, olha, e aí, é 4, é 3, é 10, a gente aprende na escola que é um pouco mais, e aí... Eu não sei se você segue essa... Acho que não, o Jorge segue, como a gente está no debate... Mas nada impede que amanhã depois ele questione essa órbita e a gente faça uma revisão, né? Eu estou querendo saber o que é aceitável como mínimo, como mínimo na comunidade dos astrônomos. Isso há uma divergência também nisso. Mas veja o seguinte, a Sônia falou que eu vou traduzir numa outra linguagem, que quando todos pensam a mesma coisa, ninguém pensa grande coisa. E quando alguém diz alguma coisa e os outros dizem sim, sim, ficam bancando vaquinha de presente. Então não adianta nada mesmo. Né? Então é bom que haja essas polêmicas. Mas agora, então, vocês realmente estudem certos mapas que vocês então veem que os planetas estão já no final de uma órbita, verifiquem com a pessoa se ela atende àquele aspecto ou não. Agora, o bom senso é que prevalece no estudo da astrologia. Certo? Então, a gente vê o seguinte, os aspectos aplicativos, vocês sabem o que é aspecto, o gato está fazendo ao lento. Os aspectos aplicativos... Mas sabe, os aspectos aplicativos, nós podemos aumentar um pouco a órbita. Agora, quando o aspecto já está sem separativo, deixa de lado. Agora, temos que ver o seguinte. O seguinte era a declinação. Nós teríamos que ver se existe um aspecto de paralelo. Que esse não deve ser mais do que 1 grau. Para os luminares, quanto muito entre Sol e Lua, quanto muito 2 graus. E se houver um aspecto de paralelo, o aspecto por longitude zodiacal, torna-se realmente muito mais forte. É isso? E para as casas? Os planetas param uma determinada... Bom, é o seguinte. Para as casas, nós temos as casas angulares, sucedentes, cadentes. Para as casas angulares, né, o planeta já vale para a casa, já tem que ser computada a casa angular seguinte, se ele está de 10 graus para menos. Certo? De 10 graus para menos, nós já... Claro, se o planeta está 10 graus antes de uma casa angular, certo? Se ele está a 10 graus, ele tem um efeito, uma questão de bom senso, ele tem um efeito naquela casa. Mas o efeito também já é para outro. Agora, 9, 7, 6, assim por diante, aí é o bom senso que prevalece, a conotação já se torna bem mais fraca na casa efetiva que ele está, e naturalmente vai aumentar o efeito para outra casa. Mas de toda maneira ele está na casa angular. Agora, para as demais casas é somente 5 graus. Isso em astrologia e em termos de horóscopo de pessoas. Mas se nós vamos examinar o horóscopo pelo prisma de astrologia mundial, aí praticamente é 10 graus antes de qualquer casa. Agora, surge uma pergunta. Nós temos que estar atentos a esse fator se nós temos absoluta certeza da hora do tema, ou seja, absoluta certeza da hora que a pessoa nasceu. Porque vocês sabem que a cada 4 meses de tempo nós temos 1 grau a mais, né, nas casas. E então, se vocês têm um tema que porventura não foi possível a retificação da hora dos acontecimentos, né, vocês então, em caso de dúvida, como se diz juridicamente, em caso de dúvida a favor do réu, né? Então nós não vamos, quer dizer, questionar se o planeta está nessa casa ou naquela. Então nós vamos trabalhar como ele estando num signo com determinado aspecto. Claro. O 29 graus é o Anareta, né? O planeta Anareta, é isso? Não, e a questão da Anareta seria até objeto de uma aula, de um curso.
A Nareta depende não só bem desse fator, depende de posições dele, afinal de contas, subindo, vamos dizer, de primeira para cima ou de sétima para cima. É, porque diz, olha a Nareta, mas ninguém explica pra Olha, gente qual é o efeito Quer um conselho? Só que muito cuidado, mas não vou depois, eu não sei se vai ser publicado em grandes manchetes, que eu estou dizendo isso. Esqueça da Nareta, vai. Tem tanta coisa de bom, de construtivo num tema. Olha, a Nareta eu estudei, eu sei que lá no livro, eu precisaria dar uma resposta da senhora. Reler o que eu tenho escrito. Pois é, mas olha a Nareta, ela ninguém diz o que é, então ela explica. Nem eu. Tem tanta coisa construtiva, porque veja o seguinte, um mapa é algo importante. Nós chamamos o horóscopo de um mapa, né? Cada um de nós, ao nascer, recebe um mapa da nossa vida. Quando nós queremos fazer uma viagem, nós não compramos, nós arranjamos um mapa, nós não nos guiamos na nossa vida para aquele mapa, né? Pronto, é nesse sentido, certo? A gente deve considerar o planeta até o último minuto naquele ciclo? Grau? Ou a gente já O considera... excesso de virgem aí é muito grande. Não, mas também assim não, né? Certo. O Sol, por exemplo, seja 29,55. Bom, 29,55 já é praticamente. É o próximo. Principalmente o Sol, ainda mais sendo um luminário, 29 graus. Já vai estar bom. Certo? Agora, em certos temas, etc., né, nós temos que considerar o planeta na velocidade grau. Principalmente os lentos. Agora os pessoais, os mais rápidos, nós vamos poder dar uma colherzinha de chá. De quanto? Principalmente se o signo seguinte, se ele for o planeta domiciliado no regime do signo seguinte, ou se ele for do mesmo elemento. Certo? Veja o seguinte, o bom senso prevalece fundamentalmente. Né? Eu estava dizendo que se precisar que eu portei atrás dentro dessa sala, mas não esqueçam a realidade lá de fora. Porque a astrologia é a realidade, é o que acontece lá. Então nós não podemos nos fechar numa torre de marfim, né? E servirmos o mundo inteiro, nós temos que ouvir o mundo lá fora. Né? O que eu vejo que é muito importante, se vocês querem aprender astrologia, tem pessoas que não aprender com ele, não há dúvida nenhuma, mas tem ouvidos aos ditos populares, provérbios populares. Todo e qualquer provérbio popular, a não ser que alguém traga algum que eu talvez não consiga encaixar, mas todo e qualquer dito ou provérbio popular, você encontra um respaldo na sua vida. Então, vai. Professor, outra Vamos lá. brincadeira, né? Pois não. Olha, eu vejo um livro, alguns livros, eu não sei onde está esse, queria insistir nisso, hemisfério norte embaixo e hemisfério sul em cima. Acho que é porque é visto da Lua. Não, pera um pouquinho. Só pode perguntar de outra Norte. palavra? Tá- Porque assim todo mundo pode o entender bem. mapa mundo, né? Um livro só que existe, norte e sul. É, né? Pois é, mas a gente, quando vê o mundo lá, a roda, a gente vê as Américas embaixo Sim, do tá sul bom, sim, e eu do norte. entendi. Certo. Bom, claro que se coloca o norte para cima, porque o norte é magnético. O campo magnético é muito forte. Certo? E depois veja o seguinte, quem construiu nesse mundo os primeiros mapas foram somente os nortistas, né? Não é verdade? Os europeus e todas aquelas civilizações acima do Equador. Nós estamos abaixo do Equador, né? Que diz, né? Mas então realmente foi construída essa matriz. E depois também o norte é magnético, o campo magnético atrai para o norte. E atrai o ouro todo do sul, né? Ele puxa, não Sim, vê? mas nós só sabemos por que isso. Os ingleses não pegaram o ouro do português, né? Olha, tudo E o ouro do português pegou do Brasil. Veio aqui de nós, né? E agora estamos mandando até ouro para a Lua, essas viagens aí espaciais tem que estar financiando. O Brasil é o maior exportador, acabei de dizer, de dólares, né? Certo? Muito bem, mas vamos voltar à astrologia. É o seguinte,
Por isso que tudo vai para o norte, por ser magnético. E veja o seguinte, nós estamos num planeta chamado Terra, não é isso? E nós sabemos por astrologia que a Terra é material. Nós sabemos que o triângulo material é composto o quê? De segunda, sexta e 12 e 10. Né? E a segunda, sexta e 10 tem o contexto de Touro, Virgem e Capricórnio. É o triângulo material. E no hemisfério norte nós sabemos, olhando esse planisfério que você mesmo falou, nós vemos que 2/3 de terras emersas estão no hemisfério norte. Não é isso? Sim. É a força deles. Aí é que está. A força deles. E nós temos no hemisfério sul o quê? 2/3 de água emersa e 1/3 só de terra. Não é isso? Por isso que o fator material é muito mais forte no hemisfério norte do que no hemisfério sul. Por isso que os fatores anímicos e tudo que em astrologia nos ensina, por terra, do norte, e os fatores anímicos, água no hemisfério sul. Né? Por isso que os fatores anímicos são muito mais fortes. O fator, tudo que o elemento água tem a dizer para nós, é muito mais forte, muito mais evidente no hemisfério sul. Mas Veja bem o que a gente seguinte, sonha se muito. nós tivemos as maiores guerras, nós tivemos no hemisfério norte. Não é verdade? Desde os tempos romanos, etc., nós tivemos mais recentemente a primeira e segunda grande guerra no hemisfério norte. Nós tivemos catástrofes aí no hemisfério norte, lá na Ásia, né? Em termos de guerra, bomba atômica, guerra de Coreia, etc. Nós tivemos algo de bom também. As maiores invenções, os maiores feitos foram realizados no hemisfério norte. O Bartolomeu de Gusmão foi lá para Portugal para subir o balão. Santos Dumont foi em Paris para dirigibilidade e o avião. Não é isso? Tivemos isso. Nos próprios Estados Unidos, voltando a falar do lado negativo, lá eles tiveram duas grandes guerras, né? Da independência e libertação dos escravos. No Brasil, a libertação dos escravos foi feita com rosa, Coroada de flores, né? flores. O embaixador americano pegou uma das flores e eu vou mandar para o meu país. Aquilo que vocês aqui fazem com flores, lá foi feito com sangue. Aqui as nossas revoluções foram um ensinamento disso aqui. Mas só para vocês terem uma ideia disso, isso é muito importante. E vocês vejam que a paranormalidade que nós temos, principalmente no Brasil, porque o Brasil é um continente dentro de outro continente, a paranormalidade que vem da África também, né? Então está muito ligado a esse fator que nós precisamos estar atentos. Vocês forem examinar um mapa de uma pessoa que nasce no hemisfério norte, os aspectos são muito mais contundentes, muito mais fortes. Então você pode também dar uma interpretação muito mais evidente, muito mais forte para quem nasceu no hemisfério norte. Existe uma teoria, né, a respeito do planício, teoria da França, né, que eles fazem, os registros seriam inversos no hemisfério sul. Podemos dizer que a influência é mais branda. Justamente, principalmente devido a mais terra no norte, mais terra. E veja, o próprio corpo humano, ele percentual ele tem de água. Por 70%, nem sei, nunca foi medido. É igual, acho que é 2/3. Não. Ah, bom, mas pode ser 2, muito obrigado. Né? Então vai dentro da minha teoria, 2/3. Mas é um pouco mais de 2/3. Astrologia, do ponto de vista do estudo astrológico, quais são os desafios que ela encontra? São duas questões que eu queria discutir. Primeiro, do ponto de vista do estudo astrológico, quais são os desafios que tem a astrologia para se... Então vamos parar só no desafio depois. Esse já é um desafio, né? Agora vamos ver os outros depois, tá bom? Vamos responder parte por parte. É um desafio. Sim. Essa é a sua pergunta. Não, a pergunta é uma só, são duas perguntas diferentes. Vamos lá. A primeira é essa. Do ponto de vista da astrologia, quais são os desafios que a astrologia vem enfrentando aí enquanto trânsito, tal, para estar se concretizando num país como o Brasil? Isso é possível que está sendo estudado e analisado no tema da astrologia, por exemplo?
Não, podia, mas eu vejo que isso é relevante no certo sentido. Né? Não sei, Eu acredito que os desafios até poderão ser, até pensei que fosse a sua pergunta, de maneira diferente. Veja o seguinte, eu comecei a estudar astrologia, me desculpe, há um quarto de século, 25 anos. Eu falo quarto de século, porque nós mas só há 25 anos que eu estudo astrologia, certo? E veja, eu digo por causa do seguinte sentido, quando eu comecei, nos meus primórdios, eu precisava estudar astrologia quietinho, afafadinho, não dizer para ninguém. Senão, não digo que ia ser queimado na fogueira, não resta dúvida, mas ia ser sossegado, louco, certo? Então, foi realmente, isso é um desafio até certo ponto, não é verdade? Agora, hoje, quando eu encontro uma pessoa, giro 180 graus, eu falo, você ainda não conhece a astrologia? Não é isso, Elisa? Nós temos que fazer assim agora. Adorei. O reverso da medalha. Quer dizer, e olha, tem mais um conselho que eu dei a vocês, né? Não se pega cliente a laço na rua. Não se deve insistir com ninguém. E não se deve fazer o mapa astrológico à revelia de ninguém. Isso é uma ética básica e fundamental. Não se pega clientes a laço, como também os médicos não saem na rua para... Puxa, estou vendo que você está com olheira, vamos lá. Aí acaba de matar o sujeito. Não se deve. Porque a astrologia, vocês me desculpem, não contra a conotação. A astrologia não é para quem quer, é para quem merece. Porque, veja o seguinte, tem pessoas que começam a estudar astrologia e depois já não é bem isso, e saem por aí. Não estudam mais astrologia. Nós não devemos forçar de jeito maneira. Aconteceu comigo. Eu sempre fui um rato de livraria. Eu tenho esse livro em casa, não acaba mais. Né? E uma ocasião, eu entrei numa livraria, comprei. Me lembro perfeitamente até do dia que comprei na livraria, etc. Né? Comprei um livro sobre astrologia de cultura. Comecei a ler, fechei. Eu não jogo fora livros. Né? Anos e anos depois, eu fui procurar o livro e estudei. E naquela ocasião, não tinha chegado. Mas ele estava se oferecendo, né? O livro. Não, foi a primeira cutucada. Ainda bem que eu guardei a cutucada. Eu levantei essa questão porque um dia a gente estava discutindo em aula a respeito, na época das eleições e tal, e o embate que a gente começou a ter foi por conta de o PT ter um problema sério do Sol dele estar em quadratura com Urano, que é o mapa dele, não é? Pode ser que seja um problema, seja também o que ele significa para nós. Sim, pra gente, aquilo pra ele foi uma coisa, na nossa análise, foi uma coisa assim, que complica. Um minutinho só, quer repetir porque ela não entendeu. Não, na época das eleições, a gente estava assim, discutindo como é que estavam os partidos, porque e a discussão, quando a gente viu a data de formação do PT, a gente observou que o Sol dele estava em quadratura com regente. E aí essa coisa Tá certo. Bom, muito bem. E uma segunda questão. Não, mas vamos pegar o PT. Cuidado com o bom sentido, porque olha. Olha um conselho que eu dou a vocês, se é que vocês querem aceitar um conselho. Muito cuidado. O astrólogo tem que ser um indivíduo acima de tudo isso, das paixões humanas. Não entre em conflitos ideológicos, partidários, políticos, religiosos, se um é de um time, se outro é de outro time, do partido. Sejam superiores a isso. Mas nada impede que vocês estudem o que está lá embaixo. Sim, eu acho que é isso. Claro. O estudo disso, bom, isso tem a ver com a minha segunda questão. Do ponto de vista de trabalho, por exemplo, a gente levanta normalmente o tema de uma pessoa. Se eu levantar o tema de uma empresa, por exemplo, a data de inauguração de uma empresa, tá. É possível fazer uma análise, uma leitura deste mapa com os instrumentos que eu tenho de uma leitura individual? Não, veja o seguinte. Ou o instrumento é outro? Olha, o que nós, quando vamos examinar um mapa astrológico, nós temos fundamentalmente saber se é o mapa de uma pessoa. E depois temos que saber se essa pessoa é do sexo feminino ou masculino, coisa que felizmente ainda não nos é dado
Se bem que se nós examinarmos o mapa do pai e da mãe, se pode eventualmente detectar o sexo. Mas é tão fácil. Agora, meu mapa, a gente sabe que é mulher ou homem, já examina, ou então, né? Tentar ver. Bom. Então é o seguinte, para estudar o mapa de uma pessoa, o mapa pode ser idêntico. No dia que nasceu aquela pessoa, pode ter nascido uma empresa, pode ter havido um acontecimento no mundo. Mas, realmente, o mapa astrológico é o quê? É o posicionamento dos planetas em relação ao local naquele instante de nascimento. Né? E veja o seguinte, hoje em dia a informática ajuda tremendamente nós construirmos um mapa. Mas o ser humano é um eterno copiador, né? Nada se cria, né? Tudo se copia. Né? O mais antigo computador que existe no mundo, por exemplo, para nós é o nosso sistema solar. Né? Deus, ou arquiteto supremo, o nome que vocês queiram dar, uma entidade superior, que criou o sistema solar, foi realmente quem criou o primeiro computador. E esse computador funciona até hoje, né, pessoal? Com uma exatidão tremenda. Só que nós ainda não conseguimos usar totalmente ou entender esse computador. Certo? E veja, hoje se diz tanto na informática é um sistema binário, né? Piada. O sistema binário existe desde que existe no nosso mundo Sol e Lua. Mas a astrologia é um sistema binário também. O mundo é um sistema binário. Nós não temos o macho e a fêmea, não temos o positivo e o negativo, nós não temos o dia e a noite. É um sistema binário. E o computador é um sistema binário. Mas voltando ao caso então, cada mapa nós temos que examinar se é de um partido, se é de um país ou se é de uma empresa. E, naturalmente, de acordo com a pergunta que se faz ao mapa, a pergunta que se faz ao computador, né? Certo? Tá lá? Nós vamos ter, dentro das várias técnicas da astrologia, as respostas. Existem grupos que estão estudando, por exemplo, a astrologia de empresa, com os quais a gente pudesse fazer contato, porque a instantes a coisa ainda está. E isso é uma coisa que me interessa. É muito difícil, não existem bem grupos, existem pessoas. Você me marca no estudante, etc. Eu já fiz ocasionalmente alguns mapas de empresas e assim por diante. Mas eu prefiro realmente até a sua eu prefiro o ser humano. Eu já cheguei a detectar. Eu cheguei a detectar, nem pode, se pode dar conotações. Uma vez eu fiz um mapa de um industrial e ele disse que tinha uma fábrica daqueles pincéis, escovas para cosméticos, certo? Mas eu fiquei vendo realmente como é que funcionava a empresa. Ou ele falou, eu cheguei a dizer a ele, porque ele usava para esses pincéis, né, pelos animais, né, artificiais. Né. Eu cheguei a dizer para ele que ele tinha enorme dificuldade em manter em estoque os pelos de origem animal, por astrologia, da empresa dele. Né. Então se pode realmente chegar a conclusões, naturalmente. Por que eu disse isso? Né? Porque ele tinha, se não me engano, um Saturno. E Saturno, o Jorge já deve ter ensinado que verde o quê? Os cabelos e os pelos, não é verdade? Ele tinha um Saturno muito mal colocado na quarta casa em Câncer. Se nós vamos transportar a quarta casa, pena mais Câncer, né, para uma empresa, a quarta casa, tema de uma empresa, é uma almoxarifada. Então, por isso que tem dificuldade por causa do Saturno lá na quarta casa. Isso às vezes dá um estalo, a gente sabe, mas não é assim tão fácil, não é? Legal. E mapa de criança? Até um minutinho, só deixa eu voltar para o tempo. O Brasil é muito importante saber o que existe na realidade. Você me desculpe, o Brasil não tem partidos políticos. Eu digo isso acima da política. Porque um partido que nasceu outro dia elegeu o presidente da República. Um partido, e partido é o próprio nome, eles se partem.
Não é verdade? Porque um pensa uma coisa, o outro é contra, então eles brigam e cada um funda uma igrejinha. Não é verdade? Nós não estamos amadurecidos, me desculpe, para a democracia. Essa é a grande verdade que somos estar cientes. Certo? E até o próprio mapa do Brasil pode dizer isso a você. Então, na verdade, claro que tudo que nós podemos ter realmente do PT, ainda mais a fundação dele, do Sol, posto a Urano, realmente já indica algo assim, um tanto quanto tranquilo, na verdade. Né? E algo revolucionário. Revolucionário pode ser no bom sentido. Mas, na verdade, nós temos que examinar, sabe o quê? Na verdade, o mapa dos candidatos. Pois é, isso transferindo para uma empresa, eu acho que a discussão que eu tentei puxar foi um pouco por isso. É provável que a gente também começar alguns estudos aí. Tem tanta gente estudando uma coisa, quem sabe algumas pessoas estudando outra. Então, um outro conceito que eu dou a vocês. Estudem bem essa astrologia que vocês estão estudando. Podem fazer pesquisa, claro. Nada impede que vocês olhem um pouco para a direita e um pouco para a esquerda. Né? Mas lembrando aquela questão, que a astrologia é essencialmente essa tudo. Na base, a construção da base. Então não adianta vocês começarem a estudar a astrologia esotérica, antártica, mundial, empresarial, médica, meteorológica, financeira e assim por diante. Né? Vamos ver o arroz e feijão primeiro. Não é a menor dúvida. Só que eu acho assim, se a gente tenha, se existem coisas acontecendo no mundo, a gente precisa estar atenta para elas, para não ficar só no conjunto. Por isso que nós vamos aprender, por isso que eu digo, olha Por isso que o isso aqui é mundo. um bate-bola. Olhe o mundo, olhe o mundo, porque o mundo ensina muito. Claro. Certo? Eu não tive tempo ainda. Né? E também, desculpe, não tenho autorização dele para divulgar o mapa. Gostei, professor. Sabe o que nenhum astrólogo vai para a cadeia no Brasil? Que ninguém leva a astrologia a sério. Um dia que se levar a astrologia a sério no país, nós vamos ter muita gente da cadeia. Sabe por quê? Porque nunca se deve adentrar a individualidade do indivíduo. O dia que a astrologia for encarada seriamente, se alguém coloca o mapa de outro alguém no jornal, este alguém foi o sujeito da cadeia. Significa colocar. Agora, termino aqui, meus rapazes, para satisfazer a curiosidade de vocês. Né? Eu acredito que ele tem um ascendente entre Urano e Marte, em Câncer. Porque existe, se estuda isso mais avançado em astrologia, os enquadramentos. Enquadramento não é quadratura. Se estuda e se leva em consideração no exame de um mapa e define também no mapa como se define pelos elementos, né? Nós estudamos enquadramento ao ascendente, ao meio do céu, ao Sol e à Lua. Enquadramento só quer dizer o seguinte: você tem um planeta aqui, você tem um de um lado e outro do outro lado. Embora a distância, embora eventuais aspectos entre si. E então eu acredito que o nosso atual presidente da República, ele tenha o ascendente em Câncer, ele dá uma demonstração de patriotismo. Vocês vejam o discurso inflamado que ele fez naquela parlatório, que estava sem ser usado há muitos anos. Né? O lado emotivo dele, a diferença do discurso dele, na posse do discurso dele no parlatório. E isso é um ascendente em Câncer. Agora, o enquadramento de Urano com Marte é realmente a agressividade dele, o dinamismo dele. Pessoal, porque ele tem Urano e Marte enquadrando o ascendente. E depois ele se propôs a essa reforma financeira, monetária, e por diante. Vocês sabem que ele tem Sol conjunção com Plutão. E está, por esse ascendente, está na segunda casa. Então, por aí, eu acredito que o ascendente dele esteja por aí. Certo? Mas é o seguinte, nós vamos estudar o mapa, vamos falar de alguém, etc. Nós temos que esquecer ideologias, né? Nós somos perdidos. Se amanhã ou depois vai sentar na frente de um cliente
e esse cliente, ou seja, uma pessoa do sexo feminino, tem um colar que você não gosta, ou seja, uma pessoa do sexo masculino tem uma gravata que é de cor antagônica ao seu estilo, você está perdida nesse sentido. Nós temos que ver, é um ser humano que está na nossa frente pedindo alguma coisa. E veja também, tem o seguinte, é muito importante estudar astrologia em conjunto. Não se pode estudar astrologia isoladamente e não se pode e não se deve estudar astrologia só por livros. Não digo porque eu tenho uma escola, eles têm escola, não é por isso. Né? Os livros às vezes nos conduzem a teoria, no caminho verdade. E nós não temos a oportunidade de perguntar para a pessoa, o autor do livro, por que você diz isso? Na verdade. E o Jorge pode perguntar, ele dá um jeito e responde, na verdade. Então, a astrologia tem que ser estudada em grupo, em conjunto, para ver o debate, para ver o esclarecimento. Né? Porque e aí vocês precisam adquirir uma confiança própria, porque amanhã ou depois vocês vão estar sentados de um lado da mesa e do outro lado, na frente de vocês, vai ter uma pessoa. E vocês não podem perguntar para Jorge, não podem perguntar para Lívia, não podem perguntar para ninguém, para responder a pergunta da pessoa. E é um ser humano que está na frente de vocês, vocês têm que auxiliar o ser humano. E ainda mais que é o seguinte, aí envolve outro fator, também, que a senhora chegou bem perto, a questão do pagamento. O que é de graça não tem valor para ninguém, infelizmente. A não ser se sejam dádivas que vêm de cima, mas mesmo assim essas dádivas que vêm de cima, elas representam um valor. Segunda casa não é só o que você ganha ou o que você gasta. Segunda casa são valores superiores. Nós temos que pagar o nosso arroz e feijão, porque nós temos um corpo material, uma contingência, podemos dizer karmática, uma contingência de uma possível evolução. Mas aqui dentro nós temos espírito, alma, coisas que o autor pode dizer, e isso realmente é o que mais importa. Então os nossos valores morais, profissionais, esses não têm valor nenhum, monetariamente. Mas a pessoa que vem e nos pede alguma coisa, o ato de pedir é importante, mas ela tem que pagar, porque ela vai tirar um pouco de si, compreende? E esse pagamento é muito importante. Mesmo que vocês façam, já aconteceu para mim diversas vezes, mesmo que a pessoa faça um pagamento simbólico, isso é muito importante. Porque, infelizmente, no plano material, o que é de graça, nós não damos valor. Isso é uma triste realidade. Mas é uma realidade dentro da nossa contingência material. Como é que foi mesmo a sua pergunta? Desculpa. Era dúvida mesmo, porque tinha duas coisas que nós temos. Sim, depois nós vamos falar da casa, dinheiro. Também não. A questão de não levar a astrologia a sério, eu gostaria de saber se o senhor conhece pessoas do planetário em São Paulo, os astrônomos de São Paulo, por que eles não levam tanto a astrologia? Eles sempre... Sabe quando você quer alguma coisa, você já responde. Deve ter um erro forte. É o seguinte, sabe que rezar é muito importante. Sempre reze de vocês, mesmo que vocês sejam ateus, tem ateu que reza, viu? Mas eles não... Não digo que não, mas eles rezam também. Eles dizem para você que não reza, mas reza. Ateu, graças a Deus. Muito bem. Eu sou ateu, graças a Deus. Uma vez eu provoquei uma pessoa numa discussão e essa pessoa era ateu. Então eu fui. Eu sou ateu, graças a Deus. E pronto, terminou. Muito obrigado. Bom, sabe, rezar e mentalizar é muito importante. Existia no planetário lá em São Paulo uma enorme placa, logo tem entrado. Eu nem me lembro, que coisa desagradável que eu fui esquecer. Né? Uma placa dizendo que a astrologia era balela, isso, aquilo, aquele outro. Né? Não é isso? Olha, eu acho que mais alguém andou rezando tanto. E depois, num belo dia, essa placa sumiu. No Rio de Janeiro, o pessoal, e Curitiba, traz isso no planetário, o pessoal é muito mais ligado. Eu acho que esse pessoal de São Paulo não procurou conhecer a astrologia ainda, né? Mas a hora que eles foram procurar e conhecer a astrologia, eles passam do nosso lado. É uma questão de amadurecimento.
Na verdade, Semana passada eles colocaram no Metro News, porque na cidade viu, colocaram o sol lindo, uma lua linda, uma foto daí, tiveram que fechar dizendo que eles não são astrólogos da astrologia pura e misticismo, não tem nada de ciência. Eles continuam falando isso. Né? só posso dizer que eles são infelizes. Eles ficaram. Aquário é o céu. Aquário é o céu. Né? Eles ficaram na parte só saturnina. E temos que agradecer a eles, né? Porque eles ficam calculando dia e noite, calculando dia e noite. E ficam se queixando, né? E ficam se queixando que ganham um pouco, são funcionários públicos. Né? E quando então se fala em astrólogos, então cidadão tem que saber. Cada um tem sua parte, eles têm que calcular para a gente interpretar. Né? Mas nós temos uma vantagem sobre eles, porque nós conhecemos o céu físico e conhecemos toda essa maravilha que vem para nós. Né? Nós estudamos a influência de tudo isso. Ele só estuda as posições, para falar, para cá, não sabe se é isso, não sabe se é aquilo. Outro dia, faz há pouco tempo, eu vi uma notícia no jornal, eu não sei se nós estava grisado ou chorava, né? Que eminentes cientistas descobriram que o Sol tinha vibração. Caramba. Não precisa de chorar, né? Certo? Plutão, que está longe, é uma massa pequena, né? Se Júpiter é isso, Plutão é isso aqui. E ele tem uma influência tremenda, ele está numa distância enorme. Ponto que nós temos que aprender ainda em termos. Vamos aprender. Nós sabemos que a influência de Plutão é tremenda. Né? Bom, agora só pode fazer isso. Eu queria saber sobre a interpretação de mapas de criança. Isso é importante. Porque em alguns livros a gente está igual, tem gente que diz que é para pegar mais Lua, Marte. Como é que a gente faz? Vamos ver como é que a gente faz. Então. Bem, é o seguinte, é muito importante, né, a interpretação de um mapa de uma criança. E nós devemos fazer essa interpretação para os pais, é claro. É claro que também nós temos que sempre, vamos generalizar, sempre que nós vamos interpretar um mapa astrológico, nós temos que saber. Esse time daqui faz mais perguntas do que esse aqui. Eu venho para cá daqui. Eu venho para cá. Ele está no meio. Estou no meio. Agora, se esse time aqui subir. Vamos dar meio. A senhora esquerda, né? Não, ele só me lembra que eu vou explicar essa questão de direita e esquerda. Eu vou explicar na história. Bom, é muito importante quando nós vamos examinar um mapa de uma pessoa, além do sexo. Claro que a faixa etária é fácil, nós sabemos que deve estar escrito lá nos nossos calculados. Então é muito importante, o mapa é o mesmo, desde a primeira respiração até a última. E às vezes, até depois. Conforme se a pessoa é atuante, se a pessoa deixou obras, o mapa continua funcionando, certo? Isso é muito importante. Bom, então é muito importante nós sabermos a faixa etária da pessoa. Porque aí nós vamos dar uma conotação diferente. O mapa é o mesmo, mas a conotação, a interpretação tem que ser diferente. A leitura tem que ser diferente. Porque nós vamos ver realmente que essa pessoa já passou por certos aspectos, já teve certas vivências e tem a vida para frente. Mas o que eu vejo realmente é muito importante interpretar um mapa de uma criança. Para dar subsídio aos pais. Para saúde, educação, cultura, assim por diante. E esse subsídio serve até em termos pedagógicos, serve até em termos de uma medicina preventiva, porque é só por astrologia que nós podemos fazer uma medicina preventiva. Porque nós só vamos ao médico quando temos algum problema. Você sabe que esses check-ups que existem por aí, o coração está ótimo, 24 horas depois já morreu. E tem mais do que um caso desse aqui. Não é verdade? Então é muito importante seguir realmente uma interpretação, podemos dizer, preventiva. Porque aí nós vamos transmitir ao pai a índole da criança. A índole daquele sentido que os pais têm que, não digo coibir no sentido da palavra, certo? Mas no sentido de estar atento.
mas principalmente estar atento no lado altamente positivo do mapa da criança. Porque assim sempre que, aos 5 meses, a 1 ano, aos 2 anos, isso é muito importante que se faça até o 7º ano. Porque até o 7º ano é que nós podemos ter um provérbio, né? Vamos entrar nos provérbios. É de pequeno, fala aqui agora. Não é isso? Então, até os 7 anos isso é importante. Os próprios jesuítas, eles dizem, né, muito secretamente, que me deu uma criança até os 7 anos, eu farei dela o que eu quiser. Isso é uma grande verdade. Né? Porque o meio é muito importante. E se nós temos o horóscopo de uma criança, nós podemos realmente incentivar essa criança a desenvolver o seu lado altamente positivo. E se nós estamos desenvolvendo um lado positivo, o lado negativo, como se diz na gíria, não tem vez. Não é isso? Se nós temos uma criança que tem um determinado pendor favorável com o sentido, então nós temos que já dar os brinquedos, já dar as respostas, já empurrar. Um exemplo, a Sônia lembra-se, né? Eu dei aula lá no Reino Infantil, com a Célia e a não lembro quem, eram diretoras de uma escola infantil, no Reino Infantil, né? E nós fizemos uma mostragem de uma classe de crianças, primária, e mostraram o mapa de uma criança que ela tinha problemas de ajustamento na escola. Né? Então eu disse, bom, esse desajustamento na escola é um reflexo. De modo geral, sempre é um reflexo do resto da casa. Eu disse, essa criança, essa menina, ela não tem um relacionamento, criança pequena, não tem um relacionamento com a mãe. E ela tem um grande pendor artístico. Então, aconselhei nós avisamos para que o pai é que devia estar mais atento à criança. Sabe? O pai sai de manhã, volta à tarde, você sabe que vai demonstrar esse problemático. Né? Eu digo, então, passem realmente ela ter um contato mais com o pai, um pouco menos com a mãe, e colocam essa criança na escolinha de arte, de pintura e assim por diante. Interessante. As diretoras da patologia também chamaram os pais e disseram claramente, nós mandamos levantar o mapa da pessoa. E deram o diagnóstico. Então o pai esteve mais atento com a criança e a criança foi para a escola. Não demorou 30 dias o comportamento da criança na escola muda completamente. Porque ela foi trabalhar, foi evidenciar um outro lado completamente positivo. Então isso é muito importante, porque no mapa de uma criança nós sabemos perfeitamente como que ela se relaciona com o pai e com a mãe. E uma criança que está em formação, é importantíssimo esse relacionamento. No caso, a análise é a mesma, né? Não, guardado as devidas proporções. Agora, se nós vamos analisar um mapa de uma... O seu mapa, por exemplo, né? Eu posso dizer, puxa, o seu relacionamento com a senhora e sua mãe foi triste, não foi? Mas é assim. Então, nós vamos procurar um caminho para, então, apesar de, a partir de tantos anos, procurar a história se desencilhar daquela problemática. Porque, às vezes, nós carregamos todo aquele problema. Né? Eu não sei se foi hoje, se não me engano, foi até na palestra de ontem, lá em São Paulo, que o Cid Marques falou de um aspecto Lua Mercúrio. E outras pessoas que têm Lua e Mercúrio em mau aspecto no mapa, em maior ou menor grau, claro que os aspectos, não vamos dizer porque é uma quadratura é somente isso, é ruim. Nós temos quadraturas mais brandas e quadraturas mais fortes. Né? Variando esse grau, o aspecto mal de Lua com Mercúrio, você pode ter certeza que a criança, o adulto, né, quando criança, ele reteve, ele guardou com muito mais intensidade todas as reprimendas e tudo que de mal foi dito para essa criança. Agora, uma criança que tem Lua bem com Mercúrio, praticamente não se lembra das reprimendas, só se lembra do lado favorável, do lado agradável. Então, veja, então isso é importante. Se nós pegarmos o mapa de uma criança que Sol e Lua estão mal entre si, essa criança ela vai ver sempre pai e mãe como dois seres antagônicos. Eles podem ser os seres que se amam mais na vida. Mas isso é a relação de pai e mãe. Mas a relação da criança para pai e para mãe, ela vê os pais em São Deus. Se ela ouve o pai dizer, puxa, mas eu ganhei um salário, não aumentaram o meu salário, para isso é uma pancada na criança.
ela vai gravar esse problema. Então se recomenda, quando vamos examinar o mapa de uma criança que tem só um mapa ou lua, olha, não discutam assuntos desagradáveis na frente das pessoas. É uma maneira de atenuar o problema. Vamos ver se dá. Pois não. Tanto mas a gente vê tanto. Não sabe? Doutor ainda fazendo oposição à Lula, e isso não tem quadrado. Ah, você quer ver isso? Ela está lá, discutindo. É 2 segundos. E se fosse batido, Agora, se dizer que isso é um triângulo místico, a senhora vai me culpar. Mas existe um papel, eu gostei muito dessa palavra. polícia, rádio patrulha. Mas veja, ele que está, precisaria haver uma pré-explicação de tudo isso. Entende? Bom, então é o seguinte, vocês que estão sujeitos estão imaginando o que ela está dizendo. A pessoa tem o quê? 2 tribos, 2 seios e 2 tribos, com 2 oposições. Uma no retângulo mesmo, o que salva esse triângulo, desculpa, esse retângulo, sabe o que salva? Vocês ouviram, né? Que a pessoa tem 2 seios, 2 trígonos e tem oposições, etc. Sabe o que salva isso aí? Né? As oposições. Permite quem tem quadraturas e oposições no seu mapa. Se não, fica fazendo nada, né? Vejam o seguinte. Vocês já estudaram, se não estudaram, vão estudar ainda. É muito importante vocês estudarem, Jorge, um pouco, temas de personalidades. As pessoas que chegaram a ser alguém nesse mundo, principalmente no bom sentido, né? Porque às vezes a pessoa chega a ser alguém e aparece as manchetes criminais, né? As pessoas que trouxeram alguma contribuição para nós, para a humanidade, essas pessoas têm mais aspectos chamados maléficos, os aspectos vermelhos e os azuis. E quem tem aspectos vermelhos está constantemente lutando contra a diversidade. Agora, quem só tem azuis passa pela vida em brancas cores. Não serve. Então, veja que os aspectos realmente chamados maléficos são muito importantes porque eles representam a necessidade de um treino dia a dia. Porque quem só tem aspectos azuis, num dia, quando acontece um trânsito, progressões desfavoráveis, e essa pessoa tropeça em uma pequena pedra no seu caminho, parece que tropeçou no pão de açúcar. E às vezes cai e não se levanta mais. Agora, a pessoa que está diariamente tendo que lutar contra dificuldades, essas pessoas aqui vencem a si mesmas. É claro que então nós temos que ver os caminhos bons, os feitos, os trilhos, os retângulos, os dias, e assim por diante. Isso é muito importante, porque isso nos dá realmente um certo alento para nós entendermos. Mas só que também a pessoa então tem uma cruz, não é verdade? Juiz. Tudo criação. Meu filho, a criança não tudo. Bom, aquele lua, mas veja o seguinte, de modo geral, vamos generalizar bem assim, né? De modo geral, nós temos pessoas que têm um planeta na quarta em oposição ao planeta na 10ª. Por exemplo, um planeta na primeira em oposição com o planeta na 7ª. Estamos visualizando. E pode haver, nessa cruz, são, por exemplo, planetas em posições angulares, eles podem haver quadraturas entre si. Não é verdade? Quadraturas. Né? Olha, os temas dessas pessoas que eu tenho examinado, né? São pessoas que às vezes o nosso convívio com elas é muito difícil. Que são pessoas que na vida jogam tudo. Por que jogam tudo? São cheios de vermelhos. E as pessoas que têm muitos vermelhos, eles têm muitos problemas. Então estão sempre jogando tudo. Né? E
por isso que nós precisamos entender um pouco essas pessoas, são pessoas que passam por provas, por dificuldades. E às vezes por isso que nós mantemos uma distância dessas pessoas, que falam, fulano só quer, fulano só tem, é muito determinado. É determinado por causa justamente disso. Tudo na vida está dificultando a eles. Ainda mais se essas posições são em casas angulares, as posições em casas angulares são muito mais fáceis que as outras. Então são pessoas que na vida, por isso que eu uso essa expressão, eles jogam duro. Eles estão sempre lutados contra as adversidades. Ele fica todo faz uma posição vermelha. Mas então são pessoas que têm então um lado positivo e um lado negativo. Agora, o que também seria um fator para nós elucidarmos essa problemática? Olha só, é muito importante para elucidar esse problema aquilo que a Elisa, que a Elisa falou. Nós temos que ver os elementos. É o que eu falei há pouco, se a pessoa é mais pouco, ela vai agir com muito mais saudável, muito mais fé. Pouco é fé. Pouco é pouco mesmo, pouco é pouco. Mas o que a Elisa falou, de maneira repetir, se a pessoa é mais terga, então ela vai agir dentro desse quesito, em termos de terga. Então ela vai ser absolutamente realista. Pode ser no bom e no mau sentido, ela depende de Deus. Se a pessoa é mais então na base do intelectualismo e assim por diante, na base da conversa, do relacionamento. Sendo mais água, então muito mais no sentido anímico, na introversão, e aí pode surgir problema. Mas, muito bem, além disso, o que é muito importante, não surgiu a pergunta, mas no caso que é interessante, o que eu vejo que vocês têm que, além de vocês fazerem essa divisão dos elementos de personalidade, passo primeiro, verificar o regente do ascendente. O regente do ascendente, se a pessoa tem mais água, mais fogo, mais isso, mais aquilo, mais aquilo, não há dúvida nenhuma. Mas o regente do ascendente, no meu entender, é mandatório. Porque o ascendente representa, nós sabemos, o corpo físico. E o corpo físico é o nosso veículo. Nós podemos ter aqui dentro temperamento, podemos ter alma, podemos ter caráter, podemos ter espírito, podemos ter uma série de coisas. Mas o nosso ascendente representa o nosso veículo físico. E se o regime ascendente, conforme a posição do regime ascendente no nosso mapa, aí nós vamos ter determinado reforço, podemos dizer, ou proteção para o nosso veículo. Experimentou dar um calhambeque para o Everton. O calhambeque deu corpo físico para ele. Agora, deu um carro de corrida para qualquer um de nós aqui, por exemplo. Primeiro poste aí. Então nós vamos ter esse binômio, e aí nós temos realmente o binômio da religião. Nós vamos ter um corpo físico adequado àquilo que nós fazemos, aquilo que o contexto do mapa está nos indicando. Então, um regente do ascendente, bem posicionado no mapa, em termos de signo, em termos de casa, e principalmente esse regime ascendente estiver bem com o nosso ascendente, é uma proteção. Acho que concordamos com isso, né? Vocês têm muitos mapas e vocês examinem para ver até onde que eu estou dizendo verdade ou não. O sol mais importante. Eu sou o signo do sol. Já outras que dizem que o ascendente é mais importante. Na sua opinião, qual é o mais importante em termos de regente do ascendente e dispositor do sol? Bom, veja o seguinte. Volto a dizer, o ascendente representa o nosso corpo físico. A nossa personalidade, a nossa aparência figura, é fundamentalmente o corpo físico, o nosso veículo. Então ele tem uma importância global. Porque, veja, se nós vontade de fazer um carro, você pode ter um carro de boa aparência, um mau motor, e o motor? O motor seria o que? O mar, o à vontade, o sol.
Você tem muita vontade. Se você tem essa vontade, a Beth chama assim, o divergente do ascendente não deve estar. Primordialmente é o regente. Agora, se você quiser ver o que o Paulo representa no mapa, representa N fatores, que você não tem que estudar isso. Sim, muito bem. O expositor do Sol é importantíssimo. Todo e qualquer planeta, no melhor exame, não só a partir dos aspectos que ele possa descrever, informar, é muito importante você sempre estar ao expositor, porque o expositor é aquele que ajuda. Você, quando está na casa de uma pessoa amiga, você não está à disposição da sua amiga. O mundo é difícil. Você está na casa de um amigo. Você está exaltada lá. Se você estiver bem, estou contando com a família, ou um chazinho, um cafezinho lá. Agora, vai na casa de uma pessoa que você apagou. Você é do PT, vai na casa de uma pessoa do outro partido. Põe a vassoura atrás na porta para você cair fora logo. Aprenda uma astrologia para você ter o teu mundo cair fora dele. E o Jorge claro, sobrar você que é o dono da bola. Sim. Agora é ela, né? Vamos lá. Uma? Opa! Essa está melhor do que eu tenho muito. Vamos lá. Ou, depois que uma pessoa morre, pode continuar fazendo. Bom, são duas coisas, né? A primeira pergunta, nunca se deve pôr, como é que se diz, a carroça na frente dos bolos. É um problema que eu já vi, olha aí. Põe, não é verdade? Essa questão de fecundação é muito relativa. Porque a fecundação não é no ápice. De jeito nenhum. Nós sabemos que dá uma diferença de 8 horas, às vezes dá mais de 8 horas. Aí entra num terreno muito ilusório. Às vezes vocês querem pesquisar, pensar muito bem, mas não peguem 100% do seu tempo nesse assunto, que não conduz a nada. Só conduz a uma perturbação mental. Certo? Muito bem. Agora, veja o seguinte. Nós temos que ter na segunda parte da pergunta, se vai fazer progressão, a pessoa participa, etc. Comprou esse ponto, né? Veja o seguinte, não é proibido. Tudo é permitido ao homem. Isso aqui. Nós tomamos muito cuidado na Bíblia como desodorante, né? Mas nós precisamos primeiramente aprender astrologia, primeiramente aprender mitologia, para depois poder ler a Bíblia. Então não adianta nada. Desculpa a ideologia de você. Mas não adiantaria nada. Tudo é permitido ao homem. Porque o homem foi criado à semelhança. Analogia. Não analogia. Analogia é uma coisa, semelhança é outra. Se pode fazer. Nós podemos ter, se fez estudos realmente. A gente, quando não sei há quantos anos atrás, foi bem popularizada uma parte da sinfonia de Haydn, foi Haydn de Mozart, que me lembro mais. Ficou muito popular, né? Se fez uma progressão sobre o tema do compositor, desculpa, eu não sei se foi Mozart, né? E se a progressão, né, que é uma técnica de fazer previsões, né, estava realmente para o homem. Muita fama, muita popularidade, assim, por exemplo. Uma ocasião no museu, foi até o pastor que fez esse cálculo, falou, no museu da Holanda, um doido varrido pegou uma navalha e cortou um quadro. Nosso amigo tem um mapa desse pintor, né? Então ele fez uma progressão para a ocasião. E sabe o que estava acontecendo no mapa dele, do pintor? Que ele seria vítima de uma agressão. Puxa, que ajude uma obra, está agredindo. E olha, tem exemplo, até na família. Quanto a isso não há dúvida nenhuma. Né? Mas também são pessoas que realmente. Agora, por obséquio, muito cuidado, não entre no terreno de ver se fulano, meu bisavô, será quem cagou no meu filho. Mas aí o que o pessoal quer. Por isso que eu já cheguei lá.
Mas um dia que vocês tiverem, começarem a adquirir uma conscientização um pouco acima, certo? E com muito cuidado, eventualmente podiam fazer isso, mas precisa tomar muito cuidado, porque senão vocês são capazes de entrar em órbita. É que às vezes até eu digo para os meus alunos, tá? Começo, etc. Que eles começam a tomar conhecimento dos seus mapas, e começam a ver as quadraturas, começam a querer interpretar o mapa, começam a ficar preocupados. Eu sou o primeiro a dizer, existam de estudar astrologia, eu perco um aluno, mas eu faço um pouco. Porque tem pessoas que começam para muitos outros. Porque o pior é o indivíduo querer, às vezes, no início de um estudo, querer interpretar o seu próprio mapa. Não façam. Olha, quando eu... Essa já 2 vezes levantou a mão. Essa pergunta sempre é fácil. Agora deixa eu responder a pergunta, que ela falou da direita e da esquerda. Sabe como é que surgiu essa expressão? Falei que eu falou que eu falar do PT. Não é do caso do PT. Esse lado está perguntando mais. Esse lado aqui da minha, do meu jeito é direita, no seu esquerda. Sim, mas aí está. Essa questão de... Vamos fugir um pouco da astrologia também. A astrologia envolve, realmente, a necessidade de nós adquirirmos conhecimento geral. A questão da direita e da esquerda, alguém sabe por que surgiu isso? Porque era rápido, tá vendo? Porque o pessoal que sentava à direita era o que nós conhecemos como ideologia de direita. E o pessoal da esquerda, os mais, sabe, mais letinianos. E foi daí. Bom, onde é que nós estamos? Tem uma pergunta. Tem o tempo ainda, agora? Bom, deixa eu validar. Depois aí eu vou cobrar. Planeta retrógrado. Vamos resolver o planeta retrógrado. Não, deixa eu logo mais. Vamos liquidar os retrógrados. Vamos ver primeiramente, ó pessoal, olha o tempo está correndo, já está tudo. Planeta retrógrado é o seguinte, primeiramente vamos à astronomia. Na verdade, planeta retrógrado, em termos de astronomia, é muito relativo, porque na verdade os planetas do nosso sistema eles giram em torno do Sol. Nenhum planeta chega a parar por ponto morto, engatar a marcha ré e para cá. Um planeta retrógrado explica igual, porque é um movimento aparente em relação à Terra, porque quando nós temos que considerar o estudo é em 3 dimensões, nós estamos tentando considerar a Terra como centro. Considerar a Terra, o Sol e o planeta, então, retrógrado. Então, aparentemente, no movimento desses 3 pontos é que nós temos aquela aparência, nós vamos ver o planeta no espaço, ele vai indo, um belo dia ele vai e começa a voltar, etc. Quer dizer, isso é uma maravilha da astrologia. Porque, na verdade, eles não fazem marcha ré. Não é isso? Mas veja, quando um planeta num tema ele está retrógrado, ele tem uma influência. Quanto a isso, não há dúvida nenhuma, isso é muito certo. Agora, eu comecei a estudar a questão dos retrógrados porque eu vi que a maioria dos autores, eles taxavam completamente negativo o planeta retrógrado. E, no meu entender, não é. Por isso que eu pesquisei, que uma ocasião em São Paulo eu apresentei uma tese no Congresso. Então é o seguinte, quando uma pessoa tem um planeta retrógrado no mapa, quer dizer, um planeta, de acordo com o significado dele, ele adquire um outro significado por estar num signo.
E depois ele tem um somatório que ele também está numa casa. Mas principalmente signo, planeta, signo e casa, né, já dá uma conotação importante. Até podíamos ver de touro, aspecto, mas fundamentalmente, planeta, signo e casa, nós temos uma conotação. Então, isso quer dizer que a pessoa, isso para quem admite o fator reencarnatório, quer dizer que numa encarnação anterior, a pessoa se descuidou daquele assunto. Então ela voltou para fazer uma revisão. É como um estudante de faculdade que fica numa DP, fica numa dependência de uma matéria. E às vezes nós podemos liquidar essa matéria na atual encarnação, ou às vezes vamos levar para uma outra. Então é muito importante, quando nós interpretamos o mapa de uma pessoa, que não precisamos dizer que agora eu vou fazer uma interpretação karmática. Nem digo isso porque é balela, vocês dizem, compreende? Porque o mapa astrológico é um karma. Aí, todo mapa é karmático. Tem pontos mais fortes. Saturno é o cobrador do destino. Muito bem, não digo que não. Mas o mapa em si é um fator reencarnatório e karmático. Então nós temos que alertar essa pessoa que ela tem um ponto de honra que tem que ser vivenciado. Então tem que ser trabalhado. E às vezes a pessoa não tem meia dúzia de planetas próximos, né? É karma para ninguém botar defeito. Né? Então isso é... Agora também tem o seguinte, durante o transcurso da vida de uma pessoa, certos planetas que no nascimento estavam retrógrados, eles se tornam, se nós vamos ver aquela progressão de um dia por um ano, eles passam de retrógrado para direto. Aí então a pessoa já vivenciou. E às vezes, e ela já passa de direto para o retrógrado. Então é uma hora que a pessoa vai ter que, uma hora da vida, que a pessoa vai ter que trabalhar sobre aquele assunto. Então essa é a minha conotação sobre os planetas retrógrados. Já vem, já? Mas quem poderia retrógrado, talvez? Eu também tenho uma outra pergunta. O outro fator que eu nunca engoli foi a questão de signos interpretados. Também eu vi não era condizente. Eu cheguei à conclusão, que vocês depois podem estudar temas de personalidade, principalmente, aonde nós temos um signo interpretado, nós temos um eixo. Porque temos um signo e temos o oposto. E automaticamente esse signo vai ser interpretado em um eixo de duas casas. Então, claro, nós temos certos assuntos que são muito mais evidentes, têm evidência muito mais forte. Mas pura e simplesmente por aí, nós vemos que a pessoa também tem no significado dos signos interpretados e das casas que percebem esses signos, a indicação de uma missão na vida da pessoa. Porque veja o seguinte, isso aqui certo ponto é bem lógico, porque nós temos que manter um equilíbrio entre os opostos, não é verdade? A compensação, né? O professor Silva falou uma coisa nesse sentido, né? Então, os signos opostos são complementares, as casas opostas são complementares. Uma depende da outra. Então, a pessoa também, ainda mais por um jovem, nós temos que dar uma conotação para essa pessoa que ele tem uma missão naquele eixo. Então, ele fala assim, que importante. Um exemplo, o tema do Jacques Cousteau. Você tem o tema do Jacques Cousteau? O tema do Jacques Cousteau, ele tem a terceira interceptada. Quer dizer, ele tem, Gêmeos e Sagitário interceptado o quê? No eixo de terceira e nona. Depois ele tem o regente de Gêmeos que está interceptado, que é Mercúrio, o regente de Sagitário. E com um trígono entre si. Puxa, esse homem é comunicador, é um estudioso, e assim por diante. Então esse é um fator importantíssimo. Então é uma missão do homem. Então vocês veem alguma coisa de ruim nisso? É algo totalmente positivo. Um minutinho só aqui. É sobre a via combusta. Bom, via combusta é uma via que vai de 15 de Libra até 15 de Escorpião. Né? E ela, em termos de estrelas fixas, de espaço, de pontos celestes, é uma via combusta, uma via muito ruim para certos planetas, principalmente a Lua. Quando a Lua está em via combusta, de 15 de Libra até 15 de Escorpião, não é uma boa posição para elas
priorizar seu lado positivo. Qualquer planeta, então, aí você tem um buraco negro. Podia ser assim. Então, qualquer planeta, se você colocar ali, ele está em terra. Não está muito bem. Mesmo o Sol, Mesmo os só librianos, esses os escorpianos ali, A não ser que os descobridores estejam muito bem, ou Júpiter, ou Vênus, conforme o caso, ou Marte, ou Plutão, conforme mesmo o que caso. ele tenha uma conjunção aí, digamos, que é um escorpiano de 6 graus, tá? Tá. Tem Veja uma o seguinte, conjunção com Marte, está no ascendente, mesmo assim está em terra. quando se começa a estudar a astrologia, a gente pega o mapa e dá para a ciência. Leia o meu mapa, ele é bom ou ele é ruim? Ele não é nem bom nem ruim, é bom para uma série de coisas, é ruim para outras coisas. Depende de nós sabermos. Vocês pegam um mapa aí, vocês conseguem entrar. Vocês querem ir para São Paulo agora, vocês querem ir para essa estrada das Forças. Vocês vão pegar o caminho do mar agora? Por que essa Por isso que eu falei que é uma zona do espaço que tem pontos. Porque sabe, não existem só as estrelas do espaço, existem pontos que vêm desde a astrologia árabe, a astrologia lá, desde a Ptolomeu, do começo da era cristã, e se detectou que aquela área lá é uma área perigosa. Bom, quem que teria fazer a senhora quer fazer você? A diva. A diva. Não, depois. Vamos lá. Mas dá um pouco de chance de ensinar. Uma revolução solar, baseando em Booking, né, que é o único que que tem mais acesso, né? O senhor daria a mesma visão dele, mesmo valor numa avaliação aos planetas retrógrados, que tem que ter um certo cuidado no ter uma certa intensidade, observar bem essa parte de retrógrado, Porque aí nós já temos, no mapa da Revolução Solar, afinal de contas, esses planetas retrógrados estão transitando, né, sobre o mapa da pessoa. E é claro, se estão transitando, a pessoa precisa estar mais atenta. Né? Por exemplo, agora no espaço, o Mercúrio está retrógrado. Então nós temos que estar mais atentos com aquilo que nós vivemos. Nós podemos ter algumas dificuldades de compreensão, nós vamos lidar com alguns documentos, pode haver um extravio, um atraso. Ou então, nós temos que ver o lado positivo. E se nós temos planetas que estão retrógrados, né, nós temos que calcular um assunto positivo. Interessante, já até ontem que eu percebi isso. Principalmente nossas pessoas que não têm, principalmente no caso, pessoas como ela, vamos separar isso aqui mesmo, agora falou, né? Por exemplo, ela não tem retrógrado algum no mapa dela. Então, eu já tenho de vários meses que não tem retrógrado no mapa natal, e ao fazer a revolução, a gente pede, olha, uma certa atenção, justamente por esses planetas e tal, e essa pessoa às vezes fica assim, meio abalada, não porque a minha forma de colocar não chega a abalar. Mas eu vou fazer um Mas olha, sobre esse assunto, durante este ano, já vejo que durante este ano, durante esse período todo, você tem que dar mais atenção sobre esses pontos da sua vida. Então, não apague, não postergue, não esqueça. Eu vi ainda ontem, aí que eu lembrei de um papo. De modo geral, quando eu faço palestras, reuniões, eventos, etc., Mercúrio no espaço está retrógrado. Isso quer dizer que a gente tem que pensar mais, estudar mais, enfim. Porque veja, hoje é domingo, né? Não, então. Não obrigou a gente a estudar, né? Nós temos a questão do Mercúrio antes, depois do Sol. Mas a gente, quando está retrogradando antes do Sol, é especialmente Bom, agora é a vez sua. O senhor tocou no assunto do planeta retrógrado e o signo perceptível. Quando isso acontece, o signo interpretado com o planeta retrógrado no mapa de uma criança, como que a gente tem que trabalhar essa melhor? Eu vou usar magia militar. Dobra-se os encantos. É magia, você tem. Lembra-se disso, mas o sistema militar dobra os encantos. Quer dizer, são duas coisas. Mas dobra os encantos no sentido de a só ter que chegar a dizer para a pessoa, você tem essa missão, e nessa missão você tem que estar atento a esse fator.
Ou sem dúvida. Para os pais, né? Claro. Olha, mas olha aqui. A criança vai mostrar essa tendência. Então você desde já. Olha, veja, voltando ao tema que a Rita abordou muito bem hoje, uma ocasião fomos para o Brasil, etc. Coisa depois que estava igual no rosto, etc. Eles olham sobre o mapa aqui do meu filho. Eu peguei o mapa do filho, sabe? Eu tentei olhar assim o mapa que eu vou dizer, pus os olhos e disse, poxa, Jurandir, seu filho gosta de fogo, ele precisa de fogo. Fica quieto, professor, por sério. E o dia fez uma fogueira no apartamento. Porque instintivamente o indivíduo vai em busca daquilo que falta. Quem dos presentes tem pouca água no tema? Gosta de tomar banho. Olha. Eu quero pedir para todo mundo ver essa expressão. Eu adoro. Eu garanto que a senhora prefere tomar banho do que se alimentar ou dormir. O banho vem em primeiro lugar. Você só chega de uma viagem, a primeira coisa é tomar banho. Às vezes outras pessoas, quando chegam de viagem, eu quero dormir e eu quero comer, por exemplo. A senhora que não tem água, por quê? Existe uma atração instintiva do ser humano, os instintos são muito importantes. Nós temos que olhar sempre os instintos. Né? Então, quem tem pouca água, bebe água. O filho desse aluno nosso não tinha fogo no mapa. Então, pôs fogo na casa. Quem tem pouco ar, é muito importante que eu respire bem, faça exercício. Quem não tem ar, precisa ouvir música. Quem não tem terra? Não tem terra? Uma ocasião eu atendi um cliente que foi até o filho. Ele era banqueiro, sério, gravata, mesa. Olha, Valdir, eu não suporto. A esposa dele era aluno nossa. Eu não suporto, Valdir, ficar atrás de uma escrivaninha no expediente bancário. Ele não era bancário, era banqueiro. Era muito distante. E família, com sertão, etc., com fazendas, etc. Ah, Valdir, eu quero ir para a fazenda. Mas a minha esposa, né? Foi até interessante que depois eu falei para a esposa dele. E ele disse, é claro, ele precisa de terra, porque ele não tinha terra. Sabe, não é por isso que quando eu chego com o carro na porteira da fazenda, eu vou, desço com o carro, vou abrir a porteira, sabe, porteira de fazenda, não tem terra. Eu lavo as mãos na terra. Foi a expressão que ele disse. Eu lavo as mãos na terra. Ele foi pedir uma coisa. E eu disse para a esposa, agora você vai junto, você vai sozinho. Mas ele fez dois banquinhos, então, mas fácil, né? Pelo menos naquela ocasião. Já um minutinho só, aqui não tem terra, é muito importante. Escolhe um ponto. Tem pontos, tem pontos, mas veja o seguinte, mas escolhe o cara. Mas todos que discordam, mas jardinagem, por exemplo, seria importante. Mas eu não gosto. Aí então é um caso, quer dizer, existem exceções. Ótimo, foi bom porque assim serve de exemplo, existem exceções. Naturalmente o exame do mapa é importante. Mas então seria muito interessante que a pessoa se alimentasse de tubérculos. É que tudo nasce na terra. Mas raízes e tubérculos para a senhora é importante porque depois. Na terra ela está. Aí. Ou então, realmente, a senhora estaria muito ligada a todo e qualquer assunto que a astrologia indica como terra. O que quer dizer, por exemplo, aí, claro, vamos ver o mapa por mapa. Então, o que significa touro, virgem e capricórnio, para a senhora é muito importante. Compreende? E a senhora está, então, atento da realidade, isso é muito importante. Mas foi bom que surgiu isso aqui, porque existem as exceções. Mas essas exceções nós temos que ver pelo mapa. E nós, de fazermos uma interpretação, que nós temos que decretar isso. Certo? Mas alto porque ele lá, olha, tá, não viu. Não tem água. Não consegue chegar, não vai decidir misturar. Ele não gosta de uma coisa que faz o máximo, mais rápido.
Nada.